Olá pessoal, tudo bem? Continuamos com a nossa série sobre relações humanas no ambiente de trabalho e o assunto deste 8º vídeo é a base da relação humana, ou seja, a comunicação. A comunicação ela está na base das relações humanas e no ambiente de trabalho, quando ela falha, todos perdem. É verdade. Quando uma comunicação ela falha por alguma razão. O que nós vamos ver ao longo desse vídeo é entender um pouco sobre como que a comunicação se estrutura enquanto teoria da comunicação e como que ela pode ser usada para que as relações humanas fiquem reforçadas, fiquem bem azeitadas, como costuma se dizer, e que as pessoas consigam se entender. Sim, porque a base da comunicação é que você se faça entender e entenda o que o outro comunica para você. Então vamos começar entendendo o que é a comunicação. A comunicação ela é um processo, e como processo ela tem uma forma rígida, passo a passo, para que ela funcione. Ela tem também alguns componentes. O primeiro componente é o emissor, que emite a mensagem. O segundo componente é a própria mensagem, que é emitida pelo emissor. O terceiro é o meio. O meio é o canal pelo qual a mensagem enviada pelo emissor chegará até o quarto elemento da comunicação, que é o receptor. E no meio desses 4 elementos, emissor, mensagem, meio e receptor, nós temos uma componente que está presente também sempre, chamada ruído. Sim, o ruído é uma das componentes do processo comunicacional. Entendido então o que é a comunicação e como é que ela se estabelece. No ambiente de trabalho, quais desses elementos da comunicação a gente precisa considerar como mais importante, que nós precisamos ter mais cuidado para que as relações humanas ali estabelecidas, elas funcionem, elas cumpram o seu objetivo, que é permitir com que as pessoas se comuniquem bem, se entendam bem e com isso consigam cumprir o trabalho que elas vão fazer em conjunto. Esse elemento é o ruído. Sim, o ruído é o principal componente que a gente precisa ter cuidado aqui com relação à comunicação no ambiente corporativo. O ruído, ele tem algumas características. Vamos falar primeiro do ruído semântico. O ruído semântico é um nome bonito para dizer que é o ruído causado pela falta de conhecimento que alguma pessoa pode ter em relação ao que você está falando ou a como você está falando. Se você utiliza-se de palavras muito rebuscadas, muito sofisticadas, palavreado difícil para ir no popular, então a pessoa que comunica, utilizando-se dessas palavras mais rebuscadas, difíceis e elaboradas, ela precisa considerar que o seu interlocutor, ou seja, o receptor da sua mensagem, ela esteja preparada para interpretar essas palavras. Porque se a pessoa não estiver preparada para isso, se ela não estiver com um nível de conhecimento, de formação ou de esclarecimento suficientes, ela não vai entender. Então vai gerar o ruído chamado de semântico. Isso é fácil de resolver. Você vai preparando o seu interlocutor paulatinamente, ou seja, pouco a pouco, para que ele vá entendendo como que você se comunica com ele. O segundo tipo de ruído é chamado de ruído intencional. Ruído intencional. Quando que ele acontece? Ele acontece quando uma das partes da comunicação ela está mal intencionada. Mal intencionada. Ela está visando alguma coisa que é obscura, alguma coisa que visa prejudicar alguém ou alguma coisa. E aqui, curiosamente, o mal intencionado pode ser tanto quem comunica como quem recebe a comunicação. Mas há uma questão aqui. Se a intencionalidade do ruído for por parte de quem recebe a comunicação, a pessoa pode simplesmente dizer: eu entendi tal coisa. Essa tal coisa é aquilo que interessa para ela, para aquela pessoa. Do outro ponto de vista, do ponto de vista do comunicador, se ela estiver mal intencionada, ela vai dizer uma coisa e depois, ao ser consultada, ela vai dizer: não, mas eu quis dizer isso e não aquilo. Então, a comunicação com ruído intencional, ela tem essa característica de você querer utilizar de obscuridades do processo comunicacional para prejudicar alguém ou alguma coisa. O terceiro tipo de ruído é o chamado
ruído físico. O ruído físico, aquele gerado pelo ambiente. Ele pode ser visual, a tal da poluição visual, que ela tem muita informação no ambiente, muitas placas, muitos indicativos. Então ela é sobrecarregada de informação. Você já não passou pelas ruas de algumas cidades e você vê uma quantidade tão grande de informação na fachada dos prédios, placas, anúncios, letreiros luminosos, placas coladas nos postes. Esse excesso de informação visual, ele gera um ruído, ele atrapalha a concentração de quem está ali buscando alguma coisa específica. O outro tipo de ruído é o ruído sonoro mesmo. É quando há um barulho, há um tipo de manifestação no meio que interrompe, que prejudica a clareza da mensagem sonora. Então a pessoa não escuta muito bem ou não ouve muito bem o que o outro está dizendo, e esse tipo de ruído então prejudica o entendimento. Há um quarto tipo de ruído que esse não tem a ver com o meio, não tem a ver com intencionalidade ou com má fé, ele é o tal do ruído psicológico. Nossa, professor Marcos, ruído psicológico, isso existe? Pois é, existe sim. E é conhecido, é um nome bonito para dizer que a pessoa perdeu o foco. A pessoa que perde o foco, ela está lá, de corpo presente, fazendo o trabalho dela, mas chega alguém para falar com ela e ela não está nem aí. Sabe por quê? Porque ela está com a cabeça em outro lugar. Ela está com a cabeça longe dali. Talvez num problema que está acontecendo em casa, talvez num encontro que ela teve amoroso, ela ficou toda romântica e o coraçãozinho está palpitando, então ela está apaixonada, ela perde o foco. Então esse ruído psicológico, quando ele acontece, você não vai brigar com a pessoa. Você não vai chegar a dizer para a pessoa, olha, presta atenção no que eu estou falando. Não faça isso. Você simplesmente tem que pedir a atenção dela, perguntar o que está acontecendo, se colocar à disposição, posso ajudar? E aí você consegue de volta a atenção da pessoa. A questão é que todos esses tipos de ruído, gente, eles geram desperdício. Desperdício na forma de retrabalho, na forma de desvio da função, ou seja, uma pessoa fazer algo que não é da sua competência ou da sua responsabilidade. Gera perca de tempo, tanto de quem comunica quanto de quem recebe. Gera também desperdício de recursos. E gera uma coisa importantíssima nesse contexto, que é, sabe o quê? A perda da confiança. Quando você, a partir da comunicação, você perde a confiança, você perdeu tudo. Porque o relacionamento humano, ele é construído com base na confiança. Se você não confia em alguém, é difícil você se abrir, você se comunicar abertamente, você dizer o que você sente, o que você percebe. Você perde a confiança. E aí a confiança não é apenas de quem comunica, é também de quem recebe a comunicação. As relações humanas, elas são construídas com base na confiança. Esse é o primeiro elemento. Ela é conquistada com a boa comunicação. O que é uma boa comunicação? É a comunicação que ela é fluida, ela é clara, ela é tranquila, ela é transparente, ela cumpre o seu objetivo, que é levar a mensagem de forma completa, inequívoca, ou seja, sem equívocos de um lado, de quem emite, ao outro lado, que é quem recebe. Essa comunicação também ela é boa e ela gera todo esse processo, né, de estabelecimento das relações quando ela respeita as diferenças. Ou seja, quando a pessoa tem tolerância. Você explica, alguém não entende ou diz que não entendeu. Então você explica de novo, de uma outra forma, você dá um exemplo, você traça um paralelo, você usa até metáforas. Para quê? Para que a pessoa entenda. Então isso é a tolerância, é o respeito à diferença. Agora tem que tomar cuidado para você não gerar mal entendido, porque dependendo do jeito que você fala ou como você fala, você pode magoar a pessoa, você pode deixar ela ressentida, pode deixar ela triste, pode deixar ela para baixo. E isso não é bom para um relacionamento humano, ainda mais lá no ambiente de trabalho. A comunicação também ela precisa se valer de despojamento, ela tem que ser simples. Mas, se for necessário utilizar um termo ou outro, uma palavra ou outra, por conta da eficácia da comunicação, então você explica. Quando você fala tal palavra, você diz, isso significa aquilo. Ao explicar, você vai dando a possibilidade, você vai dando a condição do seu interlocutor ir se desenvolvendo e ir com isso aprendendo também. E é claro, né? Você tem que ter polidez ao falar. Tem que manter um tom agradável, uma intenção adequada,
um timbre que seja sonoro, mas ao mesmo tempo que seja audível, que a pessoa consiga te entender bem. Salvo ela tem algum problema auditivo, acontece também. Às vezes a pessoa tem um problema auditivo e por mais que você se esforce com tom, intenção e timbres adequados, ela não te ouve muito bem. E aí é um problema realmente fisiológico que tem que ser tratado por um especialista. A comunicação também, no processo da relação humana, ela é composta por expressões faciais. Sim, assim como eu, ao gravar esse vídeo, estou me usando de expressões com as mãos, com o rosto, com o corpo, você está me vendo utilizar expressões faciais e corporais. E do próprio jeito que eu falo, eu estou usando todo este conjunto da obra, que sou eu, para comunicar-me de forma eficiente e eficaz com vocês. Então, a comunicação ela precisa ter estes cuidados. E aqui, gente, o grande desafio qual que é? É você reconhecer que é necessário aplicar sempre as melhores formas ou técnicas para se comunicar. E ao reconhecer, dispor-se a aprender. Sim, porque se você chegar à conclusão que você não consegue se comunicar bem porque lhe falta alguma técnica, então seja humilde. Sim, seja humilde e vá buscar um aprimoramento. Vá buscar um desenvolvimento pessoal, porque é a partir deste aprimoramento e principalmente pela aplicação adequada das técnicas e das formas de se comunicar, é que você vai melhorar a sua relação e o desenvolvimento das suas relações humanas. Não tem outra forma. Não acredite em modismos, não acredite em milagres. Isso não existe. O que existe é a consciência de que você possui uma determinada limitação e só haverá como superar essa limitação se você admitir humildemente, eu preciso aprender. E aí aprende, e aí com isso você cresce e as relações humanas que você mantém no ambiente de trabalho e em todos os ambientes da sua vida irão melhorar. Ok, gente? Fica essa dica nesse vídeo. Um grande abraço para todos. E não vamos esquecer, né? Tá gostando da série? Tá curtindo? Cara, compartilha aí, me ajuda. Manda para sua network, compartilha na rede do WhatsApp, marca lá nas publicações do Facebook, do LinkedIn. Me ajuda a divulgar. Quanto mais gente eu tiver aqui assistindo o meu canal e aprendendo comigo um pouquinho sobre relações humanas no ambiente de trabalho, mais animado eu ficarei ainda para continuar essa jornada com vocês. Um grande abraço e até breve.